Estou com uma voz tão ruim, irmãos. Eu ministrei hoje de manhã e eu extravasei. Você tem que dar lugar. E Deus falou, foi lindo o que Deus fez hoje pela manhã. E eu estou bem cansada, mas nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo. Glória a Jesus. Não é fácil falar sobre pecado. Mas nós sabemos que existe alguém que nos perdoa. Glória. O tema que vocês escolheram, um tema necessário para este momento em que a igreja está vivendo. Um momento muito difícil. Um momento de muitas mudanças. Não no Evangelho, porque o Evangelho de Cristo não muda. Quem entendeu o que eu disse? O Evangelho de Jesus continua vivo e cheio de poder. Vivo e operante. Vivo e com a presença do Nazareno. Mas o Evangelho dos homens está cheio de adaptações, de inovações, de interesses. E nós estamos num período, irmãos, que o Espírito de Deus, Ele está dizendo para mim e para você, que o quebrantamento vai fazer a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. O caminho para o quebrantamento muda tudo em nós e através de nós. Sem quebrantamento não há remissão de pecados, porque através do quebrantamento você confessa. E quando você confessa e deixa, você alcança a misericórdia, o favor do Senhor. Aleluia. E é um tempo que nós precisamos combater o pecado. Passar a mão no pecado jamais, mas combatê-lo, porque ele traz morte. Mas o Cristo da cruz, ele perdoa e traz vida, e vida com abundância. Aleluia, aleluia, aleluia. O livro de Salmos, capítulo 51. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 51. E o versículo 17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Olhe para você e diga: se o meu coração for quebrantado, Deus não me desprezará. Aleluia! Podeis assentar no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós olhamos a confissão de Davi, porque ninguém está isento de erros. Mas nós precisamos estar atentos. Paulo diz aos Coríntios que a mesma astúcia que a serpente usou lá no Éden, ela continua usando hoje para distração da igreja. Porque uma igreja distraída perde a bênção de Deus. Uma igreja distraída com coisas
ela perde a presença do Espírito. Eu não sei aqui, mas em tantos lugares que Deus tem permitido com que eu vá. Eu converso muito com o meu pastor, eu congrego na Assembleia de Deus, ali na 27, da Ceilândia, ao lado do hospital da Ceilândia, com o pastor Luiz Carlos Nunes. Eu sou ovelha dele. E nós começamos o ministério na nossa juventude. Eu cantava, eu parei de cantar, eu só prego hoje. Deus me permitiu gravar 6 CDs. Mas eu disse, Deus, eu vou parar. Porque é muito cansativo você cantar e pregar. Eu amo muito a palavra. Eu canto com as irmãs e está tudo certo. E nós temos observado o tamanho da sequidão que está no meio do povo de Deus. E essa sequidão tem sido causada pela distração. A gente está inventando tanta coisa para chamar a atenção de Deus. Quando o que Deus quer é um coração quebrantado. Ele quer enxergar dentro de mim e de você um coração de joelho. Um coração choroso, um coração que chora. Não pelo que deseja, mas pelo seu estado miserável. Opa, não, mas eu sou quem sou e todo mundo me conhece. Quem nos conhece é Ele. Quem nos conhece é Ele, quem nos conhece é Ele. Você pode ter diploma, você pode ter quantas faculdades, falar várias línguas, mas você não é ninguém na presença dEle. Mas Ele sabe que você pode ser alguém se você colocar o seu joelho na presença dEle e colocar o seu coração em lágrimas. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Davi era o rei, mas tão distraído. Não tem aquele dia que você está distraído? E como o povo de Deus está distraído, não carrega nem Bíblia mais, só o celular. Porque já tem tudo, é um pacote completo. É a internet, é o Zap, é o Instagram, é tudo. Se eu quiser, eu clico na Bíblia. Se eu não quiser, eu fico por aqui vendo quem mandou alguma coisa. E o culto acontecendo. Irmãos, Deus vai dar um corretivo tão apertado na igreja. Eu pregava hoje pela manhã e o tema lá era: e acontecerá naquele dia que o Senhor há de tirar o jugo através da unção e despedaçará o jugo. É Isaías 10 e 27. Não me lembro direito o versículo. Mas quando Deus falava, a nossa carne tremia. Porque há um peso de opressão. Quem está entendendo o que eu estou falando? Há um peso de opressão sobre a nossa nação. Há um peso de opressão que quer atingir a noiva do Cordeiro. Alguém está gritando que vai destruir, que vai calar, que vai nos intimidar. Os ataques do diabo têm sido fortes. Principalmente na mente, porque ele tenta cauterizar a mente. E Deus não quer uma igreja distraída, porque distraída é uma igreja com a mente cauterizada. Quem entendeu? Não consigo, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender mente cauterizada. E é tempo de comer Bíblia, porque é tempo de muito engano. Aí eu olho Davi aqui distraído, tinha tudo, e se distraiu. E todo mundo conhece a história. E ele era um homem que estava naquele momento, era um homem que estava ocioso, insatisfeito. E quantos crentes estão dessa mesma forma? Insatisfeito com o que tem, insatisfeito com a vida que Deus está lhe permitindo viver. Ô irmã, pelo amor de Deus, se você está insatisfeita, ora para Jesus te levar, mas não dê lugar ao pecado. Eu oro. Eu digo, Jesus, quando o Senhor quiser abrir a terra,
Nem me avise, me prepare. Porque no céu só entra preparado. Davi era um rei, ele tinha tudo, mas estava ocioso. A ociosidade tem tomado conta de muita gente. E tem muita gente que está cometendo delitos e comprometendo a sua salvação. E ele estava ocioso e ele correndo um perigo espiritual, e a sua queda foi uma armadilha do diabo. A queda de Davi foi uma armadilha do diabo. Porque o diabo, ele nos cerca. A Bíblia diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor, mas ao nosso derredor, o inimigo está criando situações. E nós precisamos ter olhos espirituais para proteger não a nossa casa, o nosso carro novo, porque as pessoas protegem tudo, menos a vida espiritual. A Bíblia diz que o marido de Betseba estava ausente. A brecha para o diabo, irmãos, é a ausência de quem protege o lar. E a gente está vivendo grandes perigos nas famílias por causa dessa ausência de proteção. O marido não estava em casa, é como uma casa com telhado de vidro. E alguém ocioso olhou e cobiçou. A janela da alma são os olhos. E nós precisamos cuidar dos nossos olhos. Olhe para cá. Eu tenho me preocupado, pastor, porque termino os congresso cheio da presença de Deus. Às vezes nem congresso, uma santa ceia, onde todo mundo assentou à mesa e se serviu. Onde todo mundo recebeu ali o cálice, o pão, participaram da comunhão. Aí quando termina, vai cumprimentar lá fora. E aí, cara, você terminou de ver a série? Eu estou na parte tal. E os crentes, tudo envolvido com série. Tudo envolvido com série. Netflix. Tudo envolvido com a terra. Foi por isso que Davi foi cercado, porque estava distraído. Na sobrefaio. E a Bíblia diz que ele desejou aquela mulher tinha marido, e ele a possuiu. E começou a queda de Davi. Eu quero abrir um parêntese aqui. O diabo não derruba ninguém de uma vez. Primeiro ele vai tirando você daquilo que você mais gosta da igreja. Ele usa alguém para te criticar e você lá no seu ego, porque, irmãos, a gente é pior do que balão. No nosso ego, Deus precisa tratar o nosso ego. Isso é quebrantamento, tá, irmãs? Quando Ele trata o nosso ego e põe o homem no lugar do homem, isso se chama quebrantamento. Mas Deus não nos força a aceitar o trabalhar dele. É voluntário, você tem que ser voluntário. Dizer para Deus, Deus, eu aceito. Pode quebrar a minha natureza velha e trazer a natureza do teu espírito. Eu sou. A Bíblia diz que Davi peca e esconde o seu pecado. E nós estamos atravessando um período de muito pecado escondido. Nossos cultos frios é o quê? Pecado. Crente sem resposta de Deus é o quê? A palavra diz, clama a mim e respondeste-ei, está sem resposta por quê? Crente que parece que está sendo esmagado pelo inimigo. É o quê? E a Bíblia diz que ele esconde o seu pecado.
de todo o reino. Mas existe alguém assentado no trono, cujos olhos estão olhando para a terra. E quando ele olha para a terra, até o ar muda. Eu sou. O pecado do adultério de Davi chegou diante de Deus. Ele peca. Depois ele manda matar o esposo de Betseba. 2 pecados terríveis. Irmãos, vocês vão ver o que Deus vai fazer daqui para frente. Muita gente vai vomitar. A sobrefaio. Deus está irado. Deus está irado. E muita coisa virá à tona. Porque Deus já está sacudindo a figueira. Deus está sacudindo a figueira. Trago uma palavra para você esta noite da parte de Deus. Cuide de ti mesmo. Eu sou. Paulo disse a Timóteo, cuide de ti mesmo. Cuide de você. Cuida da sua vida. Cuide de como agradar o Senhor. Andacamácia. A Bíblia diz que ele esconde o adultério e o homicídio. Mas Davi foi visitado pelo temor de Deus. Olhe para cá. Eu não sei o nome do pecado. Porque todo mundo fala. Muita gente encara pecado só como adultério. Não é. Tudo aquilo que entristece o Espírito Santo, que Deus toca em você e você faz, é pecado. Até não orar é pecado, diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus, ele viu o pecado de Davi. E Deus logo entra em ação. O seu pecado foi grave e privou Davi da comunhão. Ele não sentia mais a presença de Deus. Sabe aquele crente que põe defeito no culto? Culto pesado. Esse culto aí, nem gostei. Põe defeito no pastor. Ele acha defeito aonde não tem. Para ele nada está bom, é um insatisfeito. Kevin, sou me fácil. O pecado privou Davi da comunhão. Porque o crente que tem comunhão, irmãos, e está bem com Deus. Você pode cantar o hino da harpa e até errar a letra. Mas a essência de Deus, você sente e ela te edifica. O profeta Natan é visitado por Deus, irmãs. Aonde tem profeta, o pecado é denunciado. Olhe para cá. Estamos vivendo num período de escassez de profeta. Há quem diga que não existe mais profeta. Mas se não existisse profeta, Deus ainda não falaria mais. Ai de mim, ai de você que não ouça a voz de Deus. Deus ainda tem os seus mensageiros, aleluia. Deus visita Natan, incomoda Natan e leva Natan diante de Davi. E Davi recebe o profeta. E o profeta lhe conta uma história. Todo mundo sabe da história. E a história bateu no cidadão chamado Davi. E quando o profeta conta a história, dizendo, olha, havia um homem que tinha só uma ovelha. Mas tinha um outro homem com várias ovelhas. E ele insistiu e pegou, tomou posse da única ovelhinha que aquele primeiro homem tinha. Davi se levanta e diz, esse homem é digno de morte. E Natan olha para ele, irmãos, Deus procura homens e mulheres que falem a verdade.
Maquiar pecado, irmãos, é participar do pecado. Tanta gente com conivência na igreja. Tanta gente, pastor, Deus tem falado muito ao meu coração que grande vai ser o reboliço no meio da igreja. Sinérgia. A noiva é limpa, a noiva de Jesus é limpa, a noiva de Jesus é santa, a noiva de Jesus só tem uma palavra, a verdade, a noiva de Jesus só tem o nome santa, pura, a noiva de Jesus só tem uma marcha. Lamante eu faço. A noiva de Cristo não tem acordo com a terra. O negócio dela é com o céu. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia diz que Davi confessa o seu pecado. O céu se abre quando você confessa. O céu se abre quando você confessa. Mas Satanás é arteiro, irmãos. Ele tem colocado vergonha. Mas eu sou quem sou. Você não é nada, não passa de pó. Mas se confessa e deixa. Alcança a misericórdia do Senhor. Alcança a misericórdia do Senhor. Alcança o amor de Deus. Alcança o olhar de Deus. Aleluia. Aleluia. E o amor de Deus muda tudo em você e através de você. A Bíblia diz que Davi entende. E no versículo 2 ele confessa dizendo: contra ti pequei. A nossa natureza pecaminosa esconde até a hora do confronto. Ele foi confrontado por um Deus que não abriria mão dele. Um Deus que ama, um Deus que vai até as últimas consequências para não perder quem ele ama. E eu trago uma palavra para você nesta noite. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Deus não vai abrir mão da sua vida, mas Ele vai te alcançar de alguma forma. Ele tem estratégia para te buscar. Ele tem estratégia para te levantar. Ele cria situações e traz você de volta, porque tu és ovelha marcada dele. Aleluia, aleluia. Davi tinha um conflito no seu interior. Porque quando ele tocava a sua harpa, a unção de Deus tomava o seu ser. E ele estava tão vazio. Um conflito. Irmãos, eu ando. É por misericórdia que Deus achou graça. A irmã cantou esse hino aí. Foi Deus que te mandou cantar esse hino para mim. Cadê a cantora? Mas é linda, né? Glória. É daqui, pastor. Presente de Deus. É linda esta mulher, gente. É linda. Só quem tem o Espírito de Deus consegue ver o que eu vejo. Aleluia. É linda. Aleluia. Aleluia. Não tem nome, tem nada disso. Quero nada disso. Não quero. Abrir mão de fama foi cedo. E eu que ganhei. Glória a Jesus. A Bíblia diz que o conflito interior de Davi. Porque o ego, irmão, não quer. O ego não quer ceder para Deus. Mas eu sou o rei, o que vão falar? Eu vou ser motivo de chacota de todo mundo. Vão dizer que eu sou uma pessoa volúvel. O que vão falar de mim, irmãos? Tem muita gente morrendo. E está morto dentro da igreja. Por falta de confissão. Preocupado com a aparência. Preocupado o que vão falar de você. Se Jesus voltar hoje, se preocupa com isso. É melhor você trocar a sua preocupação. Para você herdar o céu. Aleluia. 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 A Bíblia diz que ele se humilhou. Ele se humilhou e reconheceu que pecou contra Deus. E isto é quebrantamento. Ele se humilhou e disse: eu pequei, foi contra ti, Senhor. No versículo 7, eu tenho que correr aqui um pouquinho. Ele suplica ao Deus dos céus e diz: purifica-me. Porque, irmãos, o pecado suja. O primeiro lugar aqui, o pecado suja, não é nem o corpo.
É a mente. É a mente. Porque o fruto do pecado, principalmente o pecado contra o corpo, o adultério, há um espírito que persegue os adúlteros. E esse espírito trabalha na mente. E tudo que você viveu no pecado, Satanás fica jogando como flechas e te acusando, porque ele só sabe acusar. Ele prepara tudo para você cair e depois vai embora. E você fica com a culpa. Mas a minha Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Desde que você ouça a voz de Deus, o Senhor te dará livramento. Davi não ouviu Deus. Estava desligado das coisas de Deus como muito crente. Irmãos, não existe super crente. Existem corações quebrantados que não abrem mão de Deus. É diferente. A gente não é super crente. Se você conviver comigo, você vai ver erros em mim que você não tem. E se eu conviver com você, talvez eu fique horrorizada como você fica comigo. Mas quem nos entende é Ele. É por isso que a oração é o caminho para a vitória. As irmãs leram aqui que a oração é a chave da vitória. Sem oração não há quebrantamento. E eu vejo que o diabo tem tirado muito crente da oração. Não ora, não ora, não ora, não ora. Mas quer oração de A, quer oração de B. Se nós orarmos, o Espírito de Deus vai nos visitar. E quando Ele nos visitar, aleluia, Ele fará uma grande obra em nós. Davi sentiu a ausência do Espírito. E ele tinha uma guerra interior, um conflito. Por quê? Por quê? Por quê? A primeira coisa que acontece quando você peca, o Espírito de Deus, que é santo, ele não compactua com o seu pecado. Ele se afasta. E quando ele se afasta, a sua vida vira um tédio, um deserto, uma sequidão. Aí você fica insatisfeito porque nada presta. Você pode comer a melhor comida, você continua insatisfeito. Pode dormir na melhor cama, o sono não é bom. Pode ter as contas pagas, carro zero na garagem. Tudo de bom materialmente falando na sua vida. Mas o vazio é a falta de Deus. E o pecado tem feito isso na vida de muita gente. Dá glória, vem para a igreja, encena bonito, canta até bonito, mas está vazio por falta de confissão. Eu vejo que Davi foi um homem corajoso, pastor. Ele escondeu tanto que ele pôde esconder, mas quando Deus arrochou, porque Deus arrocha, irmãos, pensa num Deus que arrocha. Ele confessou. E ele confessou já com seu coração quebrantado, a sua alma chorando, aleluia. Ele diz: eu pequei, purifica-me, irmãos, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, se nós nos humilharmos diante dele. E Davi se humilha, e ele se rende diante do profeta, e ele abre a sua boca e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque este aqui está impuro. Cria em mim, me dê um coração novo. Aleluia, aleluia, oh glória. Um coração santo que aborrece o pecado. Ele está dizendo: me dá uma nova vida, porque esta vida velha, ela só traz canseira, desgosto. Me dá uma vida santa, uma vida plena. Me dá a oportunidade de desfrutar da tua presença de novo. Aleluia. Aleluia. Davi estava com saudade. Tem crente que tem saudade, mas não tem atitude. Deus não quer que você viva na saudade da presença dele. Ele quer que você tenha atitude.
Aleluia, a atitude de Davi mudou tudo na mente dele, aleluia. Crente de atitude se enquadra naquilo que Paulo diz aos romanos. Ele diz assim, olha, Romanos 12:2, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Está tudo aqui, irmãos, ó. Está tudo aqui. Está tudo aqui, é aqui. Por isso que Deus não quer você cheio de Netflix. Encha a sua mente de Bíblia. Enche de louvor. Ataque o inferno. Contra-ataque o inferno. Em nome de Jesus. Aleluia. Levanta muros. Levanta antemuros. Quebra sobre naio. Aleluia. Aleluia. Tem um espírito disposto a obedecer. Quando a gente está disposto a obedecer, irmãos, a gente não tem mais os olhos secos. A gente não consegue, pastor, ficar na presença de Deus, assistindo culto, sendo detalhista, querendo arrumar a igreja, querendo arrumar os irmãos. Não. A gente cuida do nosso coração para agradar a Deus. A gente fala como Davi. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para quê? Senhor, eu quero morar no teu santuário para contemplar a tua formosura. O quebrantamento, irmãos, possui desejos que a nossa carne não entende. Davi se quebrantou, pediu perdão, entendeu o propósito de Deus, obedeceu a voz de Deus, pagou o preço, porque pecado tem consequência. Foi triste a vida de Davi, mas ele entendeu que Deus é santo e exige dos seus adoradores santidade. Deus exige de mim e de você uma vida santa, pautada na palavra, uma vida de temor, uma vida de cuidados, não com a terra, mas com o céu. Aleluia, aleluia. Aí quando nós olhamos a palavra de Deus, ele diz no versículo 11, não me lance fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Irmãos, a pessoa que tem um reino, riquezas ao seu dispor, servos, comia o que queria, tudo do bom e do melhor, se humilha diante de Deus como se não fosse ninguém. Sendo rei, ele se coloca diante de Deus como se não fosse ninguém. Eu acredito que Davi entendeu o que Deus falou em Deuteronômio, nem teu ouro, nem tua prata poderá te livrar do dia da indignação do Senhor. Ele se coloca como se não fosse ninguém. Ele disse, não retires de mim o teu espírito. Não me rejeite, Deus, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Ele está dizendo, se o Senhor me deixar, não serei ninguém, mas se o Senhor me acolher, me perdoar e trazer de volta a alegria que eu tinha na tua presença, eu serei um homem completo. Irmãos, o que traz completude na nossa vida não são coisas, mas é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Davi entendeu que não haveria salvação para a sua vida sem o Espírito de Deus. Porque é o Espírito de Deus, irmãos, que nos convence. Esta obra de convencimento não é obra do homem, é obra do Espírito. É Ele que abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento. É Ele que nos visita. Sabe quando você está vazio, como estava Davi? Aí que você se ajoelha sem palavras.
Às vezes você se ajoelha, porque já é um mero costume, mas não tem nada para falar. Se sente sozinho. Mas eu quero vos dizer nesta noite, que só o ato de você se ajoelhar, o céu se move. Porque quando você se ajoelha, você está se quebrando diante de Deus. Aí você se ajoelha sozinho, sem palavras, com conflitos interiores, vazio, com saudade de Deus. Você se ajoelha. E daqui a pouco você começa a sentir. É rápido, porque Deus conhece o homem. Você começa a sentir um calor. Pode até estar frio, mas o calor vem. E quando esse calor começa a tomar conta da sua vida, e a primeira lágrima desce, aleluia, é porque o céu já está em movimento. O Espírito Santo vem. Aí você é encorajado por Ele, porque Deus não vai abrir mão das nossas vidas. Encorajado por Ele, você solta a primeira palavra dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Você mexe com as cordas do coração do Mestre. Tenha misericórdia de mim. E Ele é um Pai de amor, aleluia. O Pai que você tem é um Pai de amor. Aí você começa dizendo: eu não sou nada. Aí o Espírito Santo se aquece. E você começa a sentir que esse calor está aumentando. E esse calor parece que vai te apertando. É Ele. Porque o crente que se quebranta, mesmo sem força, sem palavras, e diz: Pai, eu estou aqui, o Espírito Santo vem. E Ele começa a interceder e orar com você. Ele ora o que você não dá conta. Ele ora, Ele traz à sua memória o pecado que você precisa confessar. Ele traz à sua memória e Ele começa a apaziguar o conflito. Ele começa a gerar paz no seu interior. A paz que excede todo entendimento. E Ele vai trabalhando. É uma coisa linda ver Deus atuando na vida daqueles que creem. Aleluia. Oh glória, oh glória, o Espírito Santo quer fazer uma obra linda no nosso meio. E a obra do Espírito, irmãos, não é o que a gente está vendo por aí, não. Muita gente pulando, muita gente caindo. Eu fui pregar em Águas Lindas e tinha ali uma roda. E alguém disse para mim: pregadora, entra na roda, entra nesse mistério. Eu digo: opa, meu Deus não mandou não. Porque, irmão, do jeito que a pergunta vem, ou a ordem, a resposta também vai. Porque uma coisa que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai tem 1 ano que faleceu, 92 anos, lúcido, cheio do Espírito. 2 da manhã de joelho, o joelho não aguentava mais, ele estava de joelho. Eu: papai, levanta, levanta. Não terminei o meu assunto com Deus. Eu cansada, 2 da manhã, irmãos, pensa. E ele lá de joelho, 92 anos, gagá nunca. Lúcido, cheio de Bíblia. Foi isso que eu aprendi na minha infância, na minha adolescência. E eu carrego para a eternidade isso, porque vale a pena. Porque quando você conversa com o Espírito Santo, Ele te esclarece coisas. E a gente está vendo pessoas que não oram, que pensam que a presença do Espírito Santo é bater um pandeiro e sair rodando, irmãos. Quanta confusão na terra, quanta confusão na terra. Eu não importo se você ficar alegre e dar um pulinho aí, não, jamais. Mas tem muita gente confundindo o poder do Espírito com o movimento carnal, emoção. E você vai procurar essas pessoas, e são pessoas que estão envolvidas em pecado, vivendo de aparência.
Estamos atravessando esse período, mas a obra do Espírito Santo é de nos convencer do juízo e da justiça, porque é Ele que está preparando a noiva para o arrebatamento. Canachorebaia, canchorebasubria. Versículo 12, Davi, ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação, irmãos. Está faltando alegria no nosso meio, não está? A gente percebe, irmãos, que está faltando alegria. Porque o crente alegre, ele tem brilho. O crente alegre, ninguém tira ele do sério. O crente alegre com a pessoa do Espírito Santo, aleluia, ele pode até estar com um câncer lá na UTI, mas você chega para visitar, ele diz: estou alegre. Está dizendo como Paulo vê na morte chegando, preso na masmorra, lá em Roma. Ele dizendo: eu já estou vendo o céu aberto. Aleluia! Porque o crente que tem a alegria do Espírito não é prova que tira a alegria do crente, não, irmãos. Porque prova é treinamento. Prova é treinamento. Que tira a alegria do crente é pecado. É o ego inchado. É você querer imitar as coisas de Deus e não dar conta. Mas quando você se submete, chorando, irmão, está faltando tanto choro no nosso meio. O Espírito Santo procura choro, lágrimas de contrição, lágrimas que mostram o amor que você tem pela sua salvação. Davi entendeu que o céu tinha mais para ele. Por isso ele disse: Pai, torna a dar-me a alegria da salvação. Ele sabia que o ouro e a prata não alegraria a sua alma. Só a presença de Deus dá alegria verdadeira. Só a presença de Deus dá alegria verdadeira. Davi entendeu que Deus estava restaurando a sua sorte. Davi entendeu que Deus estava restaurando. E quando você entende que Deus está no negócio, e você sente a graça, o mover de Deus a seu favor, o carinho de Deus, o cuidado dele, você compreende o que é o perdão divino. Deus não passa a mão no pecado, não, mas Ele quer que você confesse e deixe. Davi entendeu que por ele deixar o pecado, por ele ser restaurado e sentir o cuidado de Deus, ele estava vivendo o perdão divino. O que é que o perdão divino promove? Um semblante saudável, um rosto alegre, porque o coração alegre dá formosura ao rosto. Essa cara amarrada aí, converse com Jesus que a coisa muda. Você não é assim, Deus não te fez assim, mas você está assim, mas você pode mudar. Glória! A Bíblia diz, aleluia, que tudo que o homem plantar, o homem vai. A gente está vivendo um período, pastor, de insatisfação. Por que aquela irmã tem que ser a regente? Eu fui pregar na QNL5. Terminou um congresso bonito como esse. Deus falou comigo, fica quieta aí. Terminei de pregar, sentei ali no banco das irmãs. Fiquei quieta. E todo mundo saindo, e eu ali, Jesus, vou embora. Não. Questão de minutos. Uma irmã agarrou o cabelo da outra. Eu não falei para você que eu não queria esse uniforme. Eu odiei esse uniforme.
Vocês estão entendendo, irmãos? São coisas pequenas que afastam o Espírito Santo, porque ele é sensível. Ele não é da terra, ele é do céu. Ele é Deus. Ele não é da terra. Você está entendendo isso? A preciosidade, a pessoa do Espírito Santo. Nós temos aqui alegrar o Espírito de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem muita gente semeando na carne. Quem semeia na carne, irmãos, vai colher corrupção. Nós precisamos atentar para aquilo que fazemos. Precisamos tratar o nosso irmão. Outro dia eu conversava com uma irmã e disse: irmã, eu tenho que ser gentil com você. Cordial, amorosa. Eu posso estar assim na guerra. Mas eu preciso tratar você com o amor de Cristo. Amor é gentil, irmãos. O amor é puro. O amor é puro. O amor traz saúde. O amor traz saudade. A gente sente saudade das irmãs. A gente sente carinho. E se a gente vê uma coisa bonita e a gente leva para a irmã: olha, lembrei de você, minha linda. Porque a gente é um corpo. Quebrantamento produz união, irmãos. Quebrantamento produz aceitação. Eu posso subir na glória, como você também, e ficar junto de você a eternidade inteira, adorando a Deus. Deus quer nos dar graça, nos dar sabedoria para vencer essas picuinhas que têm entristecido o Espírito Santo. E está minguando muitas igrejas. Fofoca. Você viu e não era o que você viu. Mas sai semeando o que não viu. Quem entendeu? Parece, mas não é. Você não tem certeza, mas semeia. E quando nós olhamos aqui, o que sustenta o adorador, irmãos, é o Espírito Santo. Fique de pé comigo. Quando nós olhamos o exemplo de Davi, nós precisamos entender que o quebrantamento, ele vai trazer fruto que alegra o coração de Deus. Vale a pena a gente ceder para Deus, porque nós somos os primeiros a desfrutar da bênção de Deus. Não se prive da presença de Deus, mas confesse o seu pecado. Peça perdão, se humilhe e deixe o Espírito te conduzir para uma vida sensível. A sensibilidade do Espírito muda tudo em nós. Olhe para cá. A sensibilidade do Espírito nos torna um verdadeiro adorador. Eu vou falar isso debaixo do sangue de Jesus. Quando a gente é sensível ao Espírito Santo, é Ele que comanda a nossa vida. Eu não me governo mais, não sou dona de mim. Eu tenho um dono. E se o meu dono falar, faz assim, eu tenho que fazer. Eu tenho dito para o Espírito Santo: a gente está vivendo uma sociedade muito difícil, aonde o céu não atrai, mas a mídia atrai. A igreja precisa ser exemplo para o mundo. A igreja não pode copiar o mundo. O mundo pode tudo, porque o mundo jaz no maligno. Mas a igreja que tem o Espírito Santo, ela tem alguém que rege todas as coisas. Peça ao Espírito Santo para ele escolher sua roupa, porque aqui dentro é muito fácil. Peça ao Espírito Santo para escolher a sua roupa. Eu estou debaixo da ordem de Deus.
Porque aqui todo mundo está vestido decentemente, não está, irmãs? Todo mundo bonitona, cada irmã, cada modelo. Encontra com ela na rua para você ver. Eu estou debaixo do sangue de Jesus. Canta lindo. Mas quando você encontra na rua, gente, o papo é outro. Eu passando pela calçada, na comercial. Estou terminando. Vi uma pessoa do altar, nervosa, xingando tudo e todas. Eu disse: Jesus, eu não vou nem dar a paz do Senhor, porque não convém. Fiquei com a vergonha alheia. Um pastor. Quando você tem uma vida de quebrantamento, o Espírito Santo rege sua vida. Você tem uma sensibilidade para não entristecer a Deus, para não ser confundido com o mundo, para não ser confundido com as pessoas que pecam, lá vão ter. Porque você zela pelo brilho que está no seu rosto. E esse brilho tem nome. É Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúmes de nós. Calamante eu faço. Cuide melhor do seu vaso. Cuide melhor da sua mente. Cuide do seu coração. Seja santuário, recipiente da glória de Deus. Não se encha deste mundo. Pelo contrário, se encha do Espírito. Apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Encha sua mente daquilo que vai te levar para perto de Deus. Ainda que o mundo clame, grite, apele, é novidade, é novidade. Não deixe o seu coração ser ocioso pelas novidades. Porque a maior novidade está sendo pregada esta noite. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, se quebre, se quebre, se quebre, porque Jesus vem. E quando a gente se quebra na mão do oleiro, Ele faz uma coisa nova. Aquilo que agrada o coração do Pai, Ele vai fazer na sua vida. Quebrantados, nós amamos mais. Quebrantados, sentimos mais a vontade de Deus. Quebrantados, sentimos mais a necessidade de nos santificarmos, porque percebemos que os campos já estão brancos. Quebrantados, nós olhamos para os nossos com mais amor. Quebrantados, nós sentimos a necessidade de dizer: Senhor, usa-me, me gaste, eu estou em tuas mãos. Quebrantados, aleluia, nós veremos Jesus dentro desse santuário. Só quebrantados conseguem ver, além da carne, o que Deus está fazendo, porque há uma atmosfera de glória aqui. Quebrantados, nós servimos com alegria. Quebrantados, nós não batemos de frente com a palavra, aleluia, mas nós aceitamos o querer de Deus. Quebrantados, o Senhor nos dará prosperidade espiritual, e nada vai nos faltar na nossa vida. Quem entendeu? Coloque a mão no seu coração, por favor. Pai, eis aqui o nosso coração. É deste coração que procede todas as coisas. As saídas da vida estão neste coração. Mas nessa noite, Pai, assim como Davi se rendeu e confessou os seus pecados, ele entendeu que ele precisava, porque ele estava com saudade do Espírito Santo. Ele estava com um vazio tão grande, que esse vazio era do tamanho de Deus. E há muita gente com este vazio. Pai, nesta noite, move o mundo espiritual. Move, Senhor, o nosso coração esta noite, e nos alinhe com a Tua vontade. Faz um alinhamento em nós e o Espírito Santo.
Traz para nós nesta noite a sensibilidade do querer. Querer, este querer não é o nosso, mas é o teu. Assim como o apóstolo Paulo disse: já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que Ele possa viver em nós, neste coração aqui, que Ele possa reinar acima de qualquer coisa. Ele reina. Que Jesus reina, reina, reina acima da nossa vontade. Que a vontade dEle prevaleça. Aleluia. Oh, vontade maravilhosa. Que a vontade de Deus quebre cadeias. Que a vontade de Deus levante homens e mulheres cheias do sobrenatural. Que a vontade de Deus nessa noite venha nos revestir para a guerra. Oh, que a vontade de Deus venha nos revestir para sermos semeadores da palavra. Que a palavra de Deus nesta noite venha nos possuir, venha trazer autoridade, venha trazer graça. Que a palavra de Deus nessa noite venha confrontar o nosso eu e venha nos dar vida e vida em abundância. Vivifica a noiva, Jesus. Vivifica a noiva. Vivifica a tua noiva. Vivifica a tua noiva. Shine on the heavy Anai, eu sou algo que está acontecendo no mundo espiritual. Aleluia. Nessa atmosfera de glória, eu sinto o mover de Deus aqui. Aleluia. Tem coisas que vão para o seu devido lugar. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, oh glória. Glória ao Cordeiro de Deus. A obra do Espírito está acontecendo aqui. Aleluia, aleluia. Deixa Deus tomar seu coração. Deixa Deus envolver sua mente. Oh glória. Nos dê, Senhor, temor, 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 temor. Porque o temor ao Senhor nos trará vida e vida e abundância. Eu te glorifico, Deus. E que o teu nome, Senhor, seja exaltado nesta noite. Aleluia, aleluia. Tem alguém nesta noite que ainda não é evangélico? Faz assim para me te ver. Tem alguém nesta noite? Tem alguém afastado da comunhão? Eu sinto o céu está movendo algo aqui. Aleluia. A presença do Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto Jesus curando um homem aqui. O seu coração está inchado, mas Jesus vai trazer saúde. Eu sinto o mundo espiritual movendo. Aleluia, aleluia. Para levantar mulheres aqui nesta noite. Oh glória, oh glória. Tem alguém afastado da comunhão, quer voltar para Jesus? Glória a Jesus. Olhe do seu lado e veja. Veja, pergunte, aleluia. Tem alguém? Parece que não tem. Deus é maravilhoso. Que Deus nos abençoe. No nome de Jesus.